Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, mestre amado e querido, anjos, guardiães, espíritos, amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, levamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade que nos concedes de juntos estarmos aqui mais uma vez para o estudo da obra básica que vai nos trazer subsídios e informações para a compreensão daquilo que muitas das vezes nós vivenciamos e que somente através desses esclarecimentos podemos compreender. Senhor Deus, nós te agradecemos a presença física dos companheiros que aqui se encontram, embora na virtualidade, tá? E te pedimos também que abençoe os companheiros que não puderam acessar, que eles sejam iluminados, que eles sejam amparados com toda a sua família. Senhor, abra os nossos canais de entendimento a fim de que nós possamos assimilar o conteúdo que vai aqui ser analisado e esclarecido. Abençoa todos os teus filhos mormentes, Senhor, os que ainda se encontram vítimas da pandemia e vítimas de conflitos bélicos em todas as partes do universo, Pai, onde eles estejam acontecendo. Abençoa, por fim, Senhor Deus, a todos os teus filhos e nossos irmãos em todas as dimensões do universo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, porque vós o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor e o perdão. E assim, Deus amado, Jesus, mestre querido, nós os pedimos permissão para darmos por iniciado mais uma vez as nossas atividades de estudos na noite de hoje, te suplicando, Pai, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre. Assim seja. Beleza, Hugo? Bom, pessoal, então nós estamos estudando o capítulo que fala a respeito dos demônios, e nas reuniões anteriores nós vimos a impossibilidade de Deus permitir que os seus filhos, por pequena que seja a falta, vá cair no inferno eterno, no sofrimento irreparável. Então, vamos continuar com a leitura para a gente ter a ideia mais completa a respeito daquilo que a gente vem comentando. Item 19. A sua perda desde então é irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus. E de que lhes serviria não manterem tal orgulho, uma vez que é inútil todo arrependimento? O bem só poderia interessá-los se eles tivessem uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o preço. Assim, não acontece. No entanto, e pois se perseveram no mal, é porque eles trancaram a porta da esperança. Mas, por que lhes trancaria Deus essa porta? Para se vingar da ofensa decorrente da sua insubmissão? E assim, para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados, Deus prefere não somente vê-los sofrer, mas agravar o mal com um mal maior, induzir à perdição eterna toda a humanidade, quando por simples ato de clemência podia evitar tão grande desastre, aliás, previsto de toda a eternidade. E trata-se, no caso vertente, de um ato de clemência, de uma graça pura e simples que pudesse transformar-se em um estímulo do mal. Não trata-se de um perdão condicional, subordinado a uma regeneração
uma regeneração sincera e completa. Mas, em vez de uma palavra de esperança e misericórdia, é como se Deus dissera: pereça toda a raça humana antes que a minha vingança. E com semelhante doutrina, ainda muita gente se admira de que haja incrédulos e ateus. E é assim que Jesus nos representa seu Pai. E é assim que Jesus nos representa seu Pai. Ele se nos deu a lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal com o bem, que prescreve o amor dos nossos inimigos, como a primeira das virtudes, que nos conduzem ao céu. Quereria, desse modo, que os homens fossem melhores, mais justos, mais indulgentes que o próprio Deus? Bom, meus amigos, este item apenas vem nos demonstrar que Jesus é muito mais perfeito que Deus, né? Que Jesus é perfeito e Deus não é. Ora, se Deus, que todo mundo acredita e sabe que é maior do que Jesus, até porque Jesus dizia o seguinte: eu estou aqui para cumprir aquilo que o Pai me determinou. A minha missão, ou seja, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas a vontade de Jesus é totalmente diferente, nesse caso aqui, daquele que o enviou. Então, tem alguma coisa errada aí, nesse contexto. Ou seja, se Deus é cruel com suas criaturas, como é que Jesus o adorava e dizia que vinha cumprir aquilo que ele tinha determinado? Se o que ele estava fazendo estava indo totalmente contrário a isso que a gente lê aqui. Então, é uma total contradição do sentimento de Deus, entre aspas, para com suas criaturas, e do sentimento de Jesus para com o Pai. Além do mais, nós, pessoas humanas, temos sentimentos muito maiores, melhores e maiores do que Deus. Esse Deus aqui, pessoal, pelo amor de Deus, né? Esse Deus aqui, do que qualquer outra coisa. Ou seja, sendo assim, porque nós temos sentimentos de amor, sentimentos de ajuda ao próximo, de solidariedade, etc, etc, etc. E neste caso do texto, nós encontramos apenas Deus sendo cruel em qualquer circunstância, em qualquer erro, o mínimo que fosse, mandando as suas criaturas para o fogo eterno do inferno, sem nenhum lapso de esperança para quem quer que seja. Ou seja, aí a humanidade seria totalmente dizimada, porque não existe ninguém perfeito. E se não existe ninguém perfeito, até nós que estamos aqui, estamos fadados a ir para o inferno eterno, o que seria realmente algo dramático para todos nós. Então, não adiantaria a solidariedade, né? Não adiantaria o sentimento de amor ao próximo, não adiantaria o sentimento de amor pela família, pela natureza, pelos animais, etc, etc. Porque não tinha nenhum sentido. Logo, essa teoria, que graças a Deus a doutrina nos mostra que é uma doutrina totalmente errada, não pode caber na nossa concepção, não pode entrar no nosso coração e aceitá-la, sem que nós a questionemos o tempo todo. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Quer comentar? Apenas para dizer que o mais triste de tudo isso é que ainda há quem eventualmente acredite nisso. Viu? É verdade. E além do mais, e não é pouca gente, não, é muita gente. Pior é que é muita gente também. É verdade. Rapaz. É incrível como o ser humano é frágil. É frágil. Há poucos dias eu li uma frase, olha só, de Rui Barbosa, que dizia mais ou menos assim, que
Um grupo de pessoas, se não tiver conhecimento, é que nem o gado que pode ser tocado para qualquer lugar, né? A bel prazer daquele que está tocando o gado. Ou seja, sem conhecimento. É impossível a gente raciocinar com relação a esse tipo de coisa e chegar à conclusão de que isso aqui está errado, totalmente errado. E olha só, os grandes líderes, eles sabem que o povo é ignorante, eu estou falando aqui ignorante em termos de conhecimento, não tem conhecimento suficiente e, por conta disso, eles podem ser levados para onde eles quiserem, porque eles, psicologicamente, entendem isso e aplicam isso aí nos seus fiéis. Oh, coisa maravilhosa, né? A gente poder controlar as pessoas e fazer com que elas façam aquilo que a gente exatamente, aquilo que a gente quer, né? Para o nosso bel prazer, para o nosso deleite, para que a gente fique a paz. A ignorância, de fato, é instrumento de dominação, não só religiosa, em alguns casos, mas de um modo geral. Por esses dias eu via também na internet uma frase que me chamou a atenção em função dessa situação toda aí que está havendo, com a justiça intervindo para cancelar shows muito caros, aquela coisa toda, em comemorações de município. Aí alguém perguntava, mas por que será que estão utilizando a verba da educação para o pagamento dessas atrações, desses shows? Aí uma das caricaturas dizia exatamente para que você não se eduque e não possa questionar esse tipo de situação. Na medida em que nós nos educamos, ou na medida que nós saímos da ignorância, nós nos tornamos questionadores, deixamos de ser gado, como refere o nosso irmão Rubem, lembrando de Rui Barbosa, e passamos a ser sujeitos. Tá? Então, isso acontece também em relação a esse entendimento acerca desse assunto que nós estamos tratando. Há pessoas que ainda creem que realmente os, entre aspas, demônios sejam exatamente como descrito naqueles livros mais antigos, né? Tá, muito Tá só, Nobre Rubens. Ok, então, pessoal, só para a gente perceber como é fácil a gente ser enrolado, colocado no bolso. E, às vezes, e tem gente que até gosta. Tem gente que até gosta. Aí, mesmo às vezes descobrindo que, né, já está tão acostumado com aquela história que, né, que já, né, já vale. Deixa eu contar um negócio aqui para você. Eu estava assistindo uma palestra, não espírita, diga assim de passagem. E o camarada estava dizendo, o expositor estava falando, que ele saiu daqui do Brasil, foi para o exterior, para a China, ou para o Japão, qualquer coisa parecida. E na rua ele viu um pôster de uma bolsa, de uma mochila maravilhosa, né? Ele olhou e tal, e resolveu comprar. Olha a mochila espetacular e tal. Ele usou aquilo realmente, ele gostou muito da mochila. Então, depois de algum tempo, ele descobre que a mochila era falsa. Descobriu que a mochila era falsa. Mas ele ainda disse uma coisa interessante, só para a gente ter a ideia de como isso aqui acontece, que a gente está conversando. Ele disse uma coisa interessante, que a mochila, mesmo sendo falsa, preencheu perfeitamente sua necessidade. Olha só, meus amigos. Isso acontece também com o ser humano. O camarada
recebe um determinado ensinamento, aquele ensinamento lhe preenche as expectativas. Depois de algum tempo, ele pode descobrir que aquilo não é verdadeiro, mas como ele está tão acostumado com aquilo, como aquilo preenche a sua necessidade, ele continua naquilo, etc., acreditando. E isso é impressionante. Eu fico impressionado como é que o ser humano é realmente levado a toque de gado. É impressionante. Vamos lá. Os demônios, segundo o Espiritismo. Agora nós vamos ter, né, um total conhecimento contrário daquilo que a gente leu até no momento a respeito dos demônios. Bom, segundo o Espiritismo, nem anjos, nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual, ou dos espíritos, que povoam os espaços. Deus criou os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem pelo seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Desde o momento da sua criação, que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual. Atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos, ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que, a partir do embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Do exposto, resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores, destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. O Espiritismo não lhes dá tal nome por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. Bom, no texto lido, a doutrina nos explica, nos mostra que não existe demônios. Existem espíritos que são uns mais evoluídos do que outros. Uns escolheram o caminho do mal, e outros escolhem o caminho do bem. Mas todos eles, olha só, a palavra está grifada lá, está bem aqui grifada, eu vou grifar de amarelo, todos eles perfectíveis, ou seja, todos com tendência à perfeição. Ora, se todos têm tendência à perfeição, significa dizer que todos têm a oportunidade de evoluir. E se todos têm a oportunidade de evoluir, é porque Deus também nos deu o livre-arbítrio, de que, com esse livre-arbítrio, nós possamos elevar os nossos espíritos aos poucos, até chegarmos à perfeição. Ora, se Deus não desse a oportunidade das pessoas, não desse a esperança ou a oportunidade das pessoas evoluírem, então Jesus
não diria isso que ele disse para nós. Quer um exemplo? A parábola do filho pródigo. Todo mundo aí lembra e sabe da parábola do filho pródigo. O que é que diz a parábola? Essa parábola é uma das mais importantes de Jesus, que Jesus contou, porque ela demonstra e mostra para nós que o filho que erra, olha só, o filho que erra tem a oportunidade de voltar à casa do pai depois do arrependimento e depois de chegar ao pai, Senhor, eu pequei, tal, e pedindo uma nova oportunidade. E esse filho que volta arrependido e pedindo nova oportunidade, ele é recebido de braços abertos e com festas. Lembra da passagem? Pois é, da parábola? Com festas. Lembra de outra parábola interessante que tem a ver com essa? A parábola da ovelha perdida. Eu me lembro, inclusive, que há muito tempo eu tinha uma obra aqui de matemática, uma coleção de matemática, e contava a história da matemática, desde o iníciozinho. Contando, inclusive eu já contei aqui para vocês, que o homem, antes de conhecer os números, como é que ele fazia para ser pastor? Como é que ele fazia? Como é que ele organizava? O que é que acontece? Ele tinha um redil e toda vez as ovelhas saíam, né, em determinado horário, tinha um horário para sair e tinha horário para voltar. Mas aí, o homem daquela época, o homem antigo, ele associava a cada ovelha uma pedrinha. Associava a cada ovelha uma pedrinha. Ou seja, então, na hora da entrada, da chegada das ovelhas, cada ovelha que entrava, ele associava uma pedrinha. Quer dizer, era um conjunto de pedras que tinha relação com as ovelhas, ou seja, o mesmo número de pedras era o mesmo número de ovelhas. Se sobrassem, por exemplo, 2 pedras, ele já sabia, raciocinava que estava faltando uma ovelha. Aliás, 2 ovelhas. E o que ele fazia? Ele fechava as que estavam salvas no curral, no redil, e ia à procura, o pastor ia à procura das ovelhas perdidas. Não é assim que Jesus diz? É melhor que o retorno de uma ovelha perdida do que as que estão salvas, as 99 no redil. Então, o pastor ia à procura da ovelha perdida. O filho pródigo volta à casa paterna. Isso demonstrando, Jesus demonstrando que temos, sim, a oportunidade de sairmos do erro, de nos arrependermos e, a partir daí, voltar à casa do Pai e ser bem recebido por conta de que a gente não quer mais saber do mal. Nós passamos muito tempo no mal e agora nós não desejamos mais ficar no mal. E aí a gente retorna. Então, meus amigos, essa demonstração de que o ser humano tem a oportunidade, sim, e que não fica eternamente no inferno, é comprovado de acordo com os ensinamentos do maior mestre que já passou na face desta terra. E essas teorias esdrúxulas não dá para a gente aceitar, porque vai de encontro exatamente à misericórdia de Deus e o comportamento de Jesus e o ensinamento dele. Mais alguém? Tá. Então, vamos lá. Item 21. Segundo a doutrina da igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. Vai. São anjos colocados primitivamente por Deus, no ápice da escala, tendo dela decaído. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Os que, por apatia, negligência, obstinação ou má vontade, persistem em ficar por mais tempo,
nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude. E o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, porém, um dia, a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando, então, melhorar em si, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso constrangimento. Submetidos à lei geral do progresso, em virtude de sua aptidão para o mesmo, não progride, ainda assim, contra a vontade. Deus fornece-lhes constantemente os meios, porém com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito. E Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando, como os demais, pela rota comum. Tá. Então, olha só. Aqui, o texto nos demonstra o mérito. Ou seja, o mérito tem a ver com esforço próprio. Então, aquele que tem mais esforço próprio, ele vai chegando, né, mais a caminhada mais rápida. Exemplo. Quem fez faculdade aqui, Edilson, Leda, Digé e eu, fizemos faculdade aqui, a gente sabe uma coisa interessante. Quer ver? Uma comparação assim, interessante. Vamos imaginar que Edilson, na turma dele, tinha 50 alunos. Turma de Direito, o doutor Edilson. 50 alunos. O curso é 5 anos mais um de estágio ou 6 anos, Edilson? 5 anos, ok. 5 anos. O curso são 5 anos. Mas olha só, no decorrer desse curso, tem gente que vai ficando para trás, não é isso? Tem gente que vai ficando para trás. E o que acontece? Esse pessoal que vai ficando para trás, ficou para trás por quê? Foi culpa de quem? Culpa deles mesmo. Esse pessoal que foi adiantando, né? Foi passando tranquilamente. Foi culpa de quem? De Deus? Dos outros? Não, foi culpa sua. Então, aqueles que se dedicaram tranquilamente tiveram, olha só, o mérito de se formarem primeiro. E os outros vão se formando tempos depois. Ou seja, de acordo com o esforço de cada um. Isso significa mérito. Na minha turma, por exemplo, de pedagogia, começaram 21, terminaram 7. Olha aí. O resto foi ficando para trás. Por quê? Mérito. Mérito. Assim também, a justiça divina nos mostra que nós também precisamos nos esforçarmos a fim de que, com o nosso mérito, a gente atinja a perfeição. Porque é muito mais gostoso, olha só, é muito mais importante a gente conseguir algo com o nosso esforço próprio do que não. Não teria graça nenhuma a gente conquistar alguma coisa sem esforço. Não tem gente que diz assim, dinheiro que entra fácil, sai fácil? Tem gente que ganha na loteria, né? Tem gente que ganha na loteria, porque ganhou fácil, gasta tudo rapidinho também, fica do mesmo jeito, ou pior às vezes. Porque não teve mérito. Se tivesse esforço próprio, ele não ia gastar de uma vez. Logo, não, isso aqui eu teve suor, então vou ter que ter cuidado, vou ter que administrar essa grana aí de uma forma mais inteligente, papapá. É a mesma coisa. Então, tudo na vida tem essa correlação. Mérito.
Por que nós estamos aqui estudando a doutrina? Porque a gente já foi capeta numa encarnação anterior, ou coisa parecida. Ou nessa mesmo. É a mesma coisa? Santo Agostinho. Rapaz, Santo Agostinho era um carga torta, entre aspas, né? Rapaz, o camarada, eu vou te contar. Mas aí, né? Depois resolveu largar tudo. Mas olha só, com a assistência de um anjo, que era sua mamãe. A mamãe do Agostinho orou 30 anos para ele, para que ele se tornasse uma pessoa de bem. Olha, né? E nós temos nossos anjos, que nos inspiram, nos ajudam, para que a gente saia disso. Não é uma maravilha isso, meus amigos? É um espetáculo. É uma maravilha. Então, diga, meu irmão. Essa questão do mérito é importante, assim como a da oração, né? Porque você vê que a oração de Santa Mônica ela foi muito importante para a reabilitação de Santo Agostinho, que depois se tornou uma figura para a igreja até mais importante do que a própria mãe, né? Porque se tornou grande bispo de Hipona, aquela coisa toda, etc. Mas ela teve uma importância fundamental na reabilitação dele. Agora, eu me lembrava que quando tu estavas falando aí a respeito da história do prêmio lotérico, viu, Rubens? Eu vi na internet por esses dias uma gravura que usava até personagens de desenho animado. Uma espécie de gaviãozinho, chateado demais, dizia o seguinte: poxa, eu ganhei na loteria e me disseram, rapaz, folga, usa, consome o teu dinheiro, porque se tu não fizeres isso hoje, tu vais morrer amanhã e vai deixar para quem? Aí o coitado torrou tudo, senhor, torrei tudo, agora não morri e estou na pindaíba novamente. Então é preciso ter muito cuidado para fazer determinadas digamos, atitudes ou tomar determinadas atitudes, mas e sempre sabendo que o bem ou mal proceder não depende de nenhuma condição exterior a nós, só depende de nós mesmos. Nós não podemos ficar acusando nem o outro e muito menos Deus se nós insistimos em não evoluir. Deve-se unicamente a nós mesmos. Por isso é que a doutrina espírita tem essa razoabilidade e nos esclarece que nós somos os artífices ou do nosso sucesso ou do nosso insucesso, a depender da maneira como nos conduzamos. E quando eu falo sucesso ou insucesso, eu não estou me referindo a sucesso ou insucesso social, eu estou me referindo a sucesso ou insucesso evolutivo. Né? Tá, então, olha Ok, só. Rubens? Então, olha só, meus amigos. Quando Edilson falou em racional aí, Kardec fala a respeito disso com relação à fé raciocinada. A nossa fé é raciocinada. O que é a fé raciocinada? Aquela que pode encarar face a face a humanidade em todas as suas épocas. Então, fé raciocinada. A gente só acredita numa coisa depois que a gente raciocinou, né, meditou a respeito daquilo, chegou à conclusão através do raciocínio, de que aquilo é verdadeiro. Que a fé cega é um desastre, meus amigos. Nós sabemos disso. Né? Desastre, a fé cega, porque é aquela que a gente comentou há poucos instantes, em que a pessoa acredita em qualquer coisa que lhe falam e pronto, sem pensar. E isto é terrível. Vamos lá. 22. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Preenche, assim,
todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. E como Deus criou toda a eternidade, aliás, e como Deus criou de toda a eternidade, segue-se que de toda a eternidade houve número suficiente para satisfazer a necessidade do governo universal. Desse modo, uma só espécie de seres inteligentes, submetida à lei do progresso, satisfaz a todos os fins da criação. Opa, isso aqui é muito bacana. Por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas, de dotes naturais, que seriam outros tantos privilégios. Bom, então, aqui a gente chega à conclusão de que realmente Deus não faz distinção. Não ama mais um filho do que o outro. Até porque, quer ver uma coisa? Jesus é considerado unigênito, né? O filho unigênito do Pai. Mas Jesus disse uma coisa interessante que me deixa realmente empolgado. Quer ver? Quando Jesus disse assim, Pai nosso que estás no céu. Eu digo, opa, Jesus está nos incluindo nessa família? Jesus está dizendo que nós somos irmãos e que o Deus é nosso Pai também? Isso aí é uma maravilha. Saber que a gente é filho do cara, né? É filho do homem, é uma maravilha. É de realmente deixar-nos empolgados com essa condição, né? Condições de filhos de Deus é uma condição maravilhosa. E por isso, né? E mesmo assim, Deus, olha só, não faz distinção. A mesma forma que o mesmo tamanho do amor de Deus por Jesus é o mesmo tamanho do amor de Deus por todos nós. Amém. Se fosse um evangélico, diria, já, aleluia. Né? É uma maravilha, meus amigos. Então, como é que Deus poderia, né, nos deixar sem mérito, né, sem oportunidades da gente ter o mérito das nossas conquistas? Seria desastroso. Né? Então, que criação é essa? Uma criação que condena as suas criaturas, um criador, aliás, que condena as suas criaturas ao sofrimento eterno. Seria muita crueldade. Agora, que fica imaginando também, meus amigos, que crueldade não é de Deus, não. A crueldade é de quem inventou, criou essa teoria, porque essa é criação humana. Pessoal, essa teoria desses demônios, né, de que o inferno é eterno, é criação humana. Porque, algumas vezes, muita gente, em seus discursos, falam mais do demônio, do inferno, do que de Deus e de Jesus, algumas vezes. Fica até impressionado. E a pessoa que assiste fica com medo, porque, né, não tem jeito. Você vai para o inferno se você fizer isso. Ou seja, colocando temor em seus fiéis. E com temor, às vezes, tem muita gente que cede. Né? Se você não der isso para a igreja, você vai para o inferno, você está devendo Deus ou coisa parecida, etc. Muito bem, meus amigos. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Tá, então vamos para o último pedacinho para a gente encerrar por hoje. Né? Vamos aqui. Para a gente entrar em outro assunto, intervenção dos demônios. Opa! Vamos lá. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, mas vendo, todavia, seres de diversos graus, concluiu que seriam produto de outras tantas criações especiais. E assim foi que chegou a fazer de Deus um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos,
e a outros impondo um mais rude trabalho. Não admira que por muito tempo os homens achassem justificação para tais preferências, quando eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados que Deus? Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem vê mais claro e tem noções mais precisas da justiça, desejando-a para si e nem sempre encontrando-a na terra, ele quer, pelo menos, encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está, porque lhes repugna a razão, toda e qualquer doutrina na qual não resplandeça a justiça divina na plenitude integral da sua pureza. Bela frase. Bom, então, olha só. Nós sabemos que no nosso planeta, no nosso mundo, existe justiça. Tranquilo. Existe a justiça. A justiça material e a justiça espiritual, a justiça divina. A justiça, olha só, a justiça material, que é a justiça humana, é uma justiça ainda imperfeita. Mas olha só, mesmo sendo a justiça material, justiça humana imperfeita, é uma justiça que ela dá oportunidade para aqueles que erraram. Tem um especialista, um expert em justiça aqui material, eu estou só falando por cima e ele é quem tem muito mais. Então, essa justiça humana, ela dá oportunidade da pessoa se regenerar. Por exemplo, doutor Edilson, o camarada fez um determinado delito, determinado crime, vai ser detido, ou seja, preso a pena de 30 anos. Mas, olha só, a justiça humana não deixa o camarada lá, né, durante 30 anos. Dá um período de um terço, doutor Edilson. É um terço? É um terço. Um terço. Camarada pegou... Isso, né? Camarada pega 30 anos, pega um terço. Quer dizer, dependendo do comportamento. Só 20 anos. Dependendo do comportamento também, né? Ele passa 10 anos, é isso, é? Isso, passa 10 anos. Ora, aí, o que a justiça humana está dizendo? Olha, eu estou te dando aqui, meu irmão, uma oportunidade. Ou seja, tu pegaste 30, eu vou te dar 20. Isso, percebamos, é justiça humana. E o camarada, quando sai, depois da pena, ele tem a oportunidade de entrar na sociedade, entre aspas, recuperado, e voltar à normalidade. Aqui, você deve saber do caso do Melo Arteiro. Muito tempo. Do Arteiro, que matou o seu sócio, né? Foi condenado, passou muito tempo, e hoje é um homem de bem. Passou muito tempo lá, detido, mas hoje é homem de bem. Um homem trabalhador. Ou seja, a justiça humana lhe deu uma nova oportunidade. Logo, a justiça divina, se Deus é muito mais, se Deus é perfeito, a justiça divina é muito mais perfeita, muito mais além do que a justiça humana. Então, logicamente, que ele sabe, por conta disso, dar oportunidade a seus filhos que erraram. Aliás, esses, entre aspas, castigos dados pela divindade, não é Deus que está impondo, não.
é a própria pessoa que erra que se impõe esse castigo com relação à sua consciência. E isso fica evidente, né? E também com a leitura do texto, de que Deus é realmente maravilhoso, misericordioso, perfeitamente justo e bom. Então, a gente não pode questionar, né? Questionar a atitude divina, porque Deus é perfeito e sabe que tudo que ele faz é perfeito, e ele sabe que tudo vai acontecer de acordo com o seu pensamento, de acordo com o seu desígnio. Queiramos ou não, atrapalhemos ou não, a coisa vai acontecer como ele quer e acabou. Tá certo? Então, muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que já chegamos a uma boa compreensão acerca do assunto na manhã, ou melhor, na noite de hoje, né? Então, nós já, penso eu, podemos encerrar e recomeçar na próxima quarta-feira, a partir justamente desse capítulo 10, né? Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Então, muito bem. Vamos, se ninguém quiser mais falar alguma coisa, né? Vamos fazer a prece de encerramento. Boa noite, meus queridos irmãos e Opa! irmãs. Boa noite, meu caro amigo. Olá, Raimundo. Hoje, sábado, tá? E Rubem, Diga. eu estou dependendo da confirmação da nossa irmã Edmar, porque ela Certo. tem uma programação lá no Humberto de Campos, certo? E aí, se ela não puder, aí meu nobre amigo, se não tiver palestra em outro lugar, entra com... Não tem. Mas aí, se ela fizer, vai ser virtual ou vai ser presencial? Ela estava querendo ir visitar lá para conhecer, né? Ah, tá. Tá certo. Certo? E aí vai depender dela com relação aí, primeiro estar disponível e depois se ela vai querer ir. Tá bom. Aí, se ela não puder, a gente faz. Não tem problema não. E aí, no sábado, eu já vi aí no grupo que não vai ter atividade com as crianças, né? Não, né? Urbano está viajando. Ah, tá viajando. Tá certo. Ok. Então, tá bom. Tá certo? Raimundo, faz logo a pressa aí para Mas nós, vamos então. apimentar esse negócio aí. Apimente. Vai lá. Existe demônio? Ou espíritos ainda em grau de esclarecimento e, né? Porque essa terminologia assim dá uma conotação muito forte, né? A gente pensa logo em aquelas gravuras de chifre e casco de animal, né? De rabo, Muito interessante. tridente. Aham. E tem muita gente que acredita piamente dessa forma, né? E a gente sabe que é uma manipulação do espírito que ainda está no seu grau evolutivo. E gosta de brincar e faz as suas características assim mesmo para impor medo, né? Mas vai ficar para a próxima quarta. Ok. Faz a prece aí para nós. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, meus irmãos e irmãs, vamos fechar nossos olhos, sabendo que o nosso Mestre Jesus está em nossas mentes, nossos corações nesse momento, e Ele está no meio de nós, porque acreditamos que tudo emana dele quando se faz menção ao seu nome. Boas vibrações de paz e tranquilidade. Agradecer por esse encontro de hoje, por tudo que foi nos revelado através da doutrina, esses esclarecimentos, para que pudéssemos estar mais convictos de que existe a vida material e a vida espiritual. E uma depende da outra.
A minha próxima existência vai depender deste momento. Que as minhas responsabilidades, os meus atos, minhas ações são responsabilidade minha. Não é o grande mestre que vai me colocar numa posição mais elevada se eu ainda não tenho condições. Mas sim, se eu estiver voltado para a ação do bem. E esses ensinamentos é para que cada vez mais nos sintamos fortalecidos para esta caminhada terrena. Quantas vezes necessário for, Deus estará nos concedendo mais uma oportunidade. Assim te agradecemos, grande Mestre Jesus, e todos os nossos irmãos espirituais que estão ao nosso lado, nos ajudando através das suas mentalizações para que a gente não caia, não tropece nos mesmos erros de outrora, que possamos ainda nesta existência continuar, Senhor. E nos auxilia, Mestre Jesus, porque nós somos carentes desse auxílio. E pedimos as tuas vibrações de harmonia para todos os lares, mesmo aqueles que não puderam estar conectados hoje, para essa aproximação de sentimentos que o estudo nos traz. Emana tuas vibrações de paz para o mundo, Senhor. Especificamente lá na Ucrânia, mas em todos os cantos deste orbe, desta casa celestial que nos abriga, para que todos nós possamos estar em paz consigo mesmo e com os outros, com os outros irmãos de outras nações ou de outras religiões. A saúde para aqueles que precisam e necessitam, que ainda estão ainda em resquício das manifestações do poder deste vírus que assolou a humanidade, mas de outras enfermidades, Senhor, nos hospitais públicos, nos privados e nas residências. Envia os teus médicos espirituais para que possamos receber esses fluidos de recuperação da saúde física, da mente e do espírito, Senhor. Por tudo isso te agradecemos imensamente por tu não deixar de acreditar em cada ser humano. Por ter pedido uma concessão de 50 anos para que pudéssemos continuar em nossa caminhada sem ter uma coisa muito ruim, que seria uma guerra nuclear. Nos auxilia, Senhor, nesse instante. Por isso te agradecemos, te pedimos que nos dê esta capacidade de superarmos esse tempo para progredirmos naquilo que vai ser encaminhado para a Terra. Curas, estudos mais avançados em todos os aspectos, sobretudo o despertar de muitos sobre o seu lado espiritual e mediúnico. Nos dá uma ótima noite, um bom descanso, Senhor, a todos nós e a toda a humanidade. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pois ficamos assim, comandante Rubens. Edilson. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Leda. Boa noite. Maria de Jesus, comandante Edilson. Boa noite. Mestre Tchau, Raimundo, fique com Deus. como está a nobre